Olá, sagitarianos, vamos fazer uma tiragem hoje para saber como é que vai ser a próxima semana para vocês, nessa última semana de novembro, para vocês saberem aí o que te espera, como se preparar, tá bom? Vou fazer uma tiragem estruturada, então vou pedir conselho, desafio, melhores atitudes. Bom, desculpa, não é conselho. Primeiro é energia, depois desafio, melhores atitudes e conselho. Depois eu ainda vou usar mais dois oráculos para a gente conseguir entender a história inteira. Lembrando que no começo pode ficar confuso, mas conforme as cartas vão saindo, a gente vai montando uma história, vendo cenários, né? Então fique até o final do vídeo para você acompanhar, tá bom? E é isso, gente. Lembrando que é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, mas também pode acontecer de não ressoar e tá tudo certo, tá? E você pode assistir outros vídeos de outros signos que você tem forte no mapa, para poder ali identificar o que que ressoa melhor com o seu momento, tá? E não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo, tá? Ou hypar, qualquer coisa que me ajude, eu vou agradecer. Vamos lá, vamos pedir para o universo me fazer de canal limpo e direto para que, através dessas cartas, eu encontre as mensagens e respostas que busco, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que vocês, sagitarianos, encontrem a melhor mensagem, a mais direta e limpa possível. Vamos lá. Vou pedir a energia do sagitariano nessa última semana de novembro. As de ouros. Vamos tirar três cartas para contextualizar, tá? Sete de espadas, pajem de espadas e sol. Achei interessante, hein? Vocês entram na semana, ou vão entrar nessa energia durante essa semana, que é a energia das novas oportunidades concretas, tá? Ou você vai identificar oportunidades, ou vão te oferecer uma oportunidade. A gente vai entender em que área da vida ainda, né? A princípio a gente fala de dinheiro, de trabalho, quando a gente vê ouros, mas pode ser outras coisas, a gente vai tentar identificar. Mas você vai ter uma nova oportunidade essa semana. Você tá nessa energia de novo, tá? A gente vê nas cartas que estão contextualizando que existe uma carta aqui que é da desonestidade, da mentira, né? Então a gente tem que pensar o quê? Talvez alguém te ofereça uma nova oportunidade, realmente você tem uma nova oportunidade, mas pode ter alguma coisa oculta, alguma coisa ali que não te contaram, que não deixaram muito clara para você, e ele pede para você analisar, pensar, pesquisar, colher informações sobre essa oportunidade, ter clareza sobre aquilo que você vai decidir diante dessa nova oportunidade, tá? Porque o Sol fala de clareza, de entender aquilo, tá clareado toda a situação. E a gente tem uma carta aqui justamente de esconder a verdade, né? Então ele está pedindo que você clareie, né, esse aspecto aqui, como? Analisando, pensando, né, se informando, tá? Mas a gente vê que tem um novo aqui chegando, tá? Mas ele te pede um certo cuidado. E quando a gente vem contextualizando com você ter cuidado, a gente já olha essa nova oportunidade, a gente já não vê com os mesmos olhos, né? Então vamos tentar entender. Vamos pegar aqui os desafios da sua semana para entender melhor. Os desafios, desafios. Vamos ver. Olha lá. 10 de espadas, rainha de copas, 2 de ouros e rainha de paus. Saíram duas rainhas aqui, hein? Vamos tentar entender. O seu desafio. 10 de espadas. 10 de espadas é o fim doloroso, né? É quando algo causa dor, é a facada nas costas mesmo, né? Pode falar de traição, mas normalmente fala de finais assim muito ruins de uma situação, de uma relação, tá? E o desafio, se isso é o desafio para você, talvez você tenha que finalizar algo que vai causar dor em você ou no outro, né? Em você ou em alguém, mas o seu desafio é fazer essa finalização, tá? Dentro dessa energia que a gente está vendo, você vai ter uma nova oportunidade, então talvez o seu desafio seja finalizar algo para conseguir entrar no novo. Pode ser esse o problema, tá bom? A gente vê duas rainhas aqui no seu desafio. E eu entendo como energias que você tem que alcançar para conseguir ter coragem aqui de fazer isso aqui, tá? Então, o que, que eu acredito? Que você tem que ter essa energia da Rainha de Copas de se colocar em primeiro lugar, porque ela fala de amor próprio, ter essa energia de rainha de paus, como a rainha magnética, a rainha
que atrai, ou seja, a rainha líder, decidida, que sabe bem a energia que tem, essa energia de, de autoconfiança, é quase amor próprio e autoconfiança, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma energia para você equilibrar coisas aqui, tá? Então o que que eu vejo? Que você vai ter que tomar uma decisão de finalizar algo que vai ser muito difícil, é o seu desafio finalizar isso, porque vai causar dor. Talvez você tenha que saber equilibrar muito bem as coisas, tá? Para conseguir ter essa energia na hora de finalizar. Então pode ser, vamos supor, ó, vamos supor que você tem que romper com alguém e você sabe que essa pessoa vai se machucar muito. E eu tô falando de qualquer tipo de rompimento, tá? Você tem que agir com amor próprio e com autoconfiança para tomar essa decisão, mas você tem que equilibrar bem isso para porque você vai causar dor. Então, assim, ó, é fácil você fraquejar. Se isso é um desafio para você, se você tem que entrar nessa energia, talvez você não tenha essa energia, você não esteja nessa energia. Então, você tem que saber entrar e saber equilibrar isso, manter, né? Equilibrar para não perder, né? Para você conseguir tomar fazer essa ação aí de 10 de espadas, tá? Isso é um desafio. E a gente vê que sua energia é do novo. Então a gente entende que você tem que encerrar algo que vai ser doloroso para aproveitar essa nova oportunidade. Vamos entender se é isso mesmo. Vamos pedir aqui as melhores atitudes. Melhores atitudes. Vamos ver. Melhores atitudes. Rei de espadas. Opa. 5 de ouros. 4 de ouros. E 7 de ouros. Aí o que que a gente entende aqui? Se essa é a sua melhor atitude, né? Ele está dizendo que a sua melhor atitude é ser essa pessoa fria, que vai cortar e tomar a decisão que você precisa tomar, cortar o que você precisa cortar, sem entrar numa passionalidade, num drama, né? Você vai lá e fazer o que precisa fazer. E a gente já sabe o que você precisa fazer, porque está aqui no seu desafio. Você tem que fazer e vai ser difícil de fazer, tá? Então você tem que ter confiança, você tem que se pôr em primeiro lugar, mas você tem que tomar essa atitude com frieza, assim, sabe? Você tem que fazer o corte necessário, porque tá aqui no seu desafio. Então a gente vê que essa semana você vai ter que fazer um corte necessário aí, tá? E como é que ele contextualiza essa energia de cortante clara da decisão cortante, né? Ele fala, bom, que vai ser uma decisão que você vai ter que pensar muito para tomar, em como fazer, e a gente até vê a ponderação aqui, né, no seu desafio. Talvez seja difícil você analisar como você vai fazer isso, porque você tem um certo apego a isso que você precisa finalizar. Tá vendo? Ó, você está fechado, você está segurando. Então, é um desafio o 10 de espadas, porque você está segurando, você não quer finalizar isso, você quer manter com você, né? Então, por isso seja tão difícil para você, tá? E a gente vê que você vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer. Ter que não, né? O tarot tá te aconselhando aqui a fazer isso, tá? Bom, vamos ver aqui. Aí a gente tem os 5 de ouros. O que que dá a impressão? De que quando você tomar essa decisão e cortar, fazer o corte, mesmo depois de pensar, você vai soltar esse 4 de ouros, né? Você vai pensar bem como fazer isso, vai soltar esse 4 de ouros e vai tomar essa decisão de corte. Pode ser que você se sinta assim, né? Se sinta. É como se você fosse assim, a pessoa fosse te enxergar como uma pessoa que não vale nada, sabe? Essa carta fala de desvalor, né? De não se sentir valorizado. Também essa carta fala de rejeição. Você pode ser que você vai tomar uma decisão sobre um aspecto, sei lá, sobre dinheiro com uma pessoa que você gosta, e a pessoa vai te odiar, né? Vai levar pro pessoal. Então vai ser uma rejeição também, sabe? Então a gente tá vendo que vai ter uma consequência que pode ser um pouco difícil para você aqui, tá? A gente vê que, assim, é uma nova oportunidade que você tem que fazer essa finalização para conseguir aproveitar, tá? Mas você tem que fazer a finalização de algo que você tem um certo apego, que você não queria soltar, né? Ao mesmo tempo, eu tinha falado para você ter clareza sobre algo que pode estar oculto, talvez seja a clareza de como fazer, né? Porque essa carta também fala de estratégia, tá? Então, talvez essa nova oportunidade exige de você uma análise muito
detalhada e clara para você alcançar a clareza de como fazer para aproveitar essa nova oportunidade, não que tenha alguma coisa oculta, pode ser um outro cenário. Por quê? Porque o tarot todo tá te mostrando formas, né? O caminho que você vai ter que seguir para aproveitar essa oportunidade. Ou seja, ele está te mostrando para você aproveitar essa oportunidade. Então pode ser que não seja ruim mesmo, tá? Seja só essa carta esteja falando de estratégia e não de mentira, tá bom? Então ele fala para você finalizar algo que vai ser difícil, você vai precisar ter uma energia muito firme. Na hora de cortar, você vai ter que cortar assim racionalmente, tá? E obviamente que isso vai exigir de você uma certa paciência, né? Uma certa análise, você vai ter que soltar algo que aparentemente você é muito apegado, e isso pode te gerar uma sensação ruim de rejeição, de ser desvalorizado depois dessa decisão, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho mais com o conselho. Um pouquinho mais com conselho, que vai complementar essas melhores atitudes aqui, né? Ó, As de copas, 2 de paus, Cavaleiro de ouros e 6 de paus. Esse é um conselho. O que que ele está mostrando? Que o novo, e a gente já viu que é uma nova oportunidade, né? Lá na energia. O conselho agora é um novo, e agora está representado pelo As de Copas, então a gente pode entender que não necessariamente a gente está falando de trabalho, tá? O As de Copas aqui, que é o conselho para você transbordar, né, essa taça, então é realmente buscar essa renovação, ela vai ter que ser alcançada com planejamento, que a gente já tinha visto na Melhores Atitudes o 7 de ouros, que era uma análise, a gente já tinha visto no desafio o Pajem de Espadas, que é você colher informação e investigar, né, como fazer isso, né, e a própria 7 de Espadas na energia, que também é uma carta no bom sentido, ela é estratégica, então é uma carta que exige você pensar como fazer as coisas, tá? Então, esse As de Copas, ele vai ser vivido, né? Você tem que buscar ele. O conselho é para você viver ele, mas que você faça isso com planejamento. Essa carta aqui é uma carta de constância e uma carta lenta, então é uma coisa para você fazer essa transição aí de, de finalizar com 10 de espadas e aproveitar o As de Copas ou o As de Ouros aqui com calma, devagar, vendo aonde pisa, como você vai fazer isso e ir caminhando em direção a isso, mas ir com calma em direção a isso, tá? Essa carta fala muito disso, até que você alcance realmente a vitória, porque essa carta aqui, que é o 6 de paus, ela fala de conquista, de você conquistar algo que se quer. E a gente já viu o que que é o As de Copas, o As de Ouros, é algo novo. E você vai saber, né, durante a semana do que se trata, né? Provavelmente eu entendo que você nem recebeu essa proposta ainda, que esse caminho nem tá aberto ainda, tá? Eu tô entendendo que vai chegar essa semana, porque é realmente o As, né? É o novo, 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 né? Então, eu acho que não é uma coisa que você já recebeu e já está no processo. Eu acho que é uma coisa que você vai entrar, tá? Mas aí você vai saber se você já está sabendo o que que é, se você já sabe o que que é esse As de Ouros aí. Vai depender aí do seu momento, tá bom? A gente vai pedir outro esclarecimento para esse tarot aqui. Vamos pedir 5 cartas para ele contar mais alguma coisa que a gente precisa saber, para a gente entender melhor essa história. Vamos ver. Olha lá. 3 de ouros, 7 de copas, pendurado, 6 de ouros, mais uma, o louco. Bom, o louco aqui representa o novo, né? O você se jogar, se aventurar em algo. E a gente já viu realmente que é algo novo que está chegando para você por conta dos ases, as de ouros e as de copas. Então tá aqui novamente o início, o se jogar, o aproveitar a oportunidade. O tarot tá dizendo para você aproveitar essa oportunidade, tá? Ele tá falando para você fazer isso com equilíbrio. E a gente já viu ali na carta do Cavaleiro de Ouros, por exemplo, que se você tem que fazer de uma forma lenta, constante, mas lenta. E a gente também viu que você precisa de estratégia, tá? Que você precisa de análise. A gente já tinha visto o 7 de ouros, o pajem de espadas, como eu já falei, né? Que é você pensar numa forma de fazer para que faça
da melhor forma possível. A gente viu dois de ouros, inclusive, aqui ponderando as coisas, equilibrando tudo, né? E a gente está vendo também esse pendurado, que nesse sentido é você talvez tirar um tempo, fazer uma pausa forçada para realmente pensar em como fazer, tá? Porque o pendurado, a gente fala dessa pausa forçada para tentar enxergar uma solução, então você tem que enxergar as coisas por outro ângulo, enxergar as coisas de uma forma diferente para tentar encontrar uma solução. Muitas vezes a gente fala que a gente fica estagnado porque a gente está buscando isso e não consegue enxergar uma solução, mas aqui eu acredito que seja um conselho também de você se retira e pensa como é que você vai fazer, né, para equilibrar tudo, né, para começar esse novo início, porque no momento parece que você também está um pouco confuso ali de como fazer. O sete de copas fala dessa confusão, de muitas opções, né, muitos caminhos. Então me parece que esse pendurado vem muito para você sair dessa confusão um pouquinho aqui, para entender melhor como fazer esse movimento que o tarot está dizendo que é o melhor para você, tá? E o três de ouros, nesse sentido, pode ser talvez que você precisa até pedir a colaboração de alguém, tá? Porque a gente fala em trabalho em equipe, né? Em colaborações aqui. Talvez você precise de uma ajuda para movimentar tudo isso, para fazer todo esse movimento. Pode ser nesse sentido, tá bom? Acho que é esse o recado, mas eu vou tirar mais um conselho aqui do oráculo da Lua para fechar a nossa tiragem, entender se tem mais algum conselho aqui para você. Olha aqui, não deixe que o seu passado te aprisione. A gente tá vendo aqui que você vai encerrar algo, né? Ó, não deixe que o teu passado te aprisione. Dá para ler? Dá, né? E a gente tá vendo aqui que você vai ter que encerrar algo que é complicado, talvez algo que remeta aí ao seu passado, pessoas do passado, situações do passado. E talvez isso seja um desafio porque o teu passado te aprisiona de alguma forma. E ele tá falando, não deixa, então encerra para você ir pro novo. Deixa o passado no passado e viva o que é novo, vá para um futuro diferente, tá? Acho que é esse o recado. Não ficou claro aqui a área da vida. Eu fiz uma tiragem de amor, eu publiquei na sexta-feira, tá? Se você acha que não ressoou com você, mas você quer saber de relacionamentos, tem aquela tiragem para você ver, tá? Mas se ressoou com você, por favor, comente, eu vou saber, eu vou gostar de saber. E qualquer coisa, vocês podem me chamar para uma consulta individual, tá bom? Meu contato está na descrição. Até mais.